Já temos aqui no palco o diretor da agência Eixos, Felipe Maciel, que vai conduzir uma série de entrevistas onde teremos a oportunidade de conhecer os desafios e as oportunidades do setor na visão das empresas que estão investindo no mercado de gás aqui no Brasil. Convido inicialmente a vice-presidente da Equinor, Cláudia Brum, para juntar-se conosco aqui no palco. Pessoal, agora vamos começar a segunda parte do nosso evento, que são as entrevistas com representantes das principais empresas investidoras no mercado de gás no Brasil, e a gente começa esse bate-papo com a Cláudia Brum, que é vice-presidente da Equinor no Brasil. Cláudia, discurso forte, né, do ministro. Queria começar esse bate-papo da gente falando um pouquinho sobre o desafio de uma empresa como a Equinor, uma empresa estrangeira, que tem o board fora do país, para aprovar um investimento no Brasil. Vocês recentemente já aprovaram o projeto de Raia, um projeto gigantesco, com bilhões de investimento. Queria começar entendendo um pouquinho de como é a lógica de quem vai aportar bilhões em um projeto de gás no Brasil, o que é fundamental que se tenha e o que é importante que não se tenha para que essa decisão de investimento venha. E queria começar também agradecendo você pela gentileza de estar aqui com a gente. Obrigada, Felipe. É sempre um prazer poder compartilhar aí a visão da Equinor no que diz respeito à indústria de gás natural. Somos aí um player importante na Europa e pretendemos também continuar, né, sendo um player relevante no Brasil. A gente já está no Brasil há mais de 20 anos, com o projeto de Peregrino, e agora, como você falou, a decisão final de investimento de Raia, alguns anos atrás, foi uma decisão muito importante. É um projeto que vai trazer 16 milhões de metros cúbicos para o mercado, mas não foi uma decisão trivial, né, porque era um projeto que tem bastante gás, mas tem bastante condensado, num mercado que estava ainda em desenvolvimento. Então, eu acho que muita gente não sabe, mas, na verdade, a descoberta aconteceu há muitas décadas atrás. Então, a gente ficou ali, teve várias decisões de como desenvolver e tudo mais. E eu acho que uma questão que muita gente desconhece ou não leva em consideração é que o produtor ele tem que analisar inúmeros riscos, né, quando a gente avalia desenvolver ou não um prospecto. Então, você tem os riscos geológicos, você tem os riscos das facilities, né, da FPSO, como que você vai desenhar, quais são os riscos de perfuração, isso mesmo tendo ali a certeza da comercialidade ou não daquele prospecto. E você tem todos os riscos ao longo da cadeia, no que diz respeito a gás natural, porque, diferentemente do óleo, em que você simplesmente consegue colocar o óleo no navio e você comercializa aquele óleo em qualquer mercado, a depender de onde o preço está melhor, o gás, você depende de uma indústria de rede. Você depende do escoamento, você depende do processamento, você depende do transporte, você depende de ter um consumo daquele gás. Então, e ao longo dessa cadeia, é uma cadeia que exige muitos investimentos em infraestrutura, mas, ao mesmo tempo, são muitos riscos ao longo da cadeia, né, no processo de dominação. Então, não é uma decisão trivial. Mas eu acho que o que realmente foi importante também para a nossa decisão final de investimento em Raia foi justamente ter uma percepção de que o mercado estava andando, a disponibilidade de capacidade de transporte foi colocada ao mercado através da cessão da capacidade. O fato da gente estar desenvolvendo o nosso próprio gasoduto, acho que simplifica a decisão de investimento também, porque realmente havia, na época, incerteza de como que seria o acesso ou não, e o volume e a escala do projeto também justifica o investimento nessa infraestrutura. Então,
para a gente é muito importante, tendo a lei do gás, que o senador Laércio foi instrumental na promulgação dessa lei, tendo uma sinalização de que haveria um mercado, haveria liberalização, foi de suma importância para que a gente tivesse uma percepção de risco diminuída no que diz respeito aí à previsibilidade de regras. Então, eu acho que, como um investidor, um grande investidor, a gente hoje, Raia é um projeto que vai envolver o investimento na ordem de 9 bilhões de dólares. A gente está investindo em Bacalhau também, que deve entrar em operação esse ano. Então, são projetos com volumes de investimento muito grandes. E para que a gente consiga convencer a nossa alta gestão de que, olha, vale a pena continuar investindo no Brasil, é importante ter a previsibilidade de regra, é importante ter segurança jurídica, é importante ter contratos respeitados. E porque quando a gente tem muitas incertezas, elas impactam a percepção de risco, e esse impacto na percepção de risco vai exigir uma taxa de retorno mais alta, vai encarecer a nossa taxa de financiamento e, às vezes, inviabilizar, porque os projetos do Brasil competem com outros investimentos que a gente tem globalmente. Então, acho que a mensagem que eu queria passar muito é relacionada a essa questão de quanto mais incerteza, mais risco, e, no final das contas, mais custo para o consumidor final, porque, no final das contas, quem paga a conta disso tudo é o consumidor final. E eu acho que a última coisa que todos nós queremos é que esse mercado fique um mercado muito caro para o consumidor. Com certeza. Você tocou num ponto, Cláudia, que certamente é fundamental dentro do desenvolvimento da produção de um projeto como Raia, por exemplo. A capacidade que o projeto tem de produção fez com que vocês tivessem a opção de investir no próprio duto, né? Como é que hoje, como que a gente pode pensar num movimento para facilitar, estimular o produtor a investir nisso? O que precisa acontecer para que o investimento no escoamento aconteça de uma forma mais frequente? Eu acho que não tem uma resposta muito complexa para a sua dúvida, não. É escala. A infraestrutura é uma indústria que envolve escala. Então, se você tem muito volume de gás, se você tem... É basicamente isso, né? Então, tipo assim, você dilui aquele capex, aquele investimento entre... e o custo unitário fica mais baixo. Então, essa é a primeira coisa. Eu acho que não dá para se falar em investir em infraestrutura se você vai ter um volume muito pequeno. A dificuldade grande que a gente tem é justamente como que a gente reúne essa escala, né, de vários projetos que têm processos decisórios diferentes, que têm processos exploratórios diferentes, timings diferentes, e aí quem toma o risco de repente, você desenvolver uma infraestrutura que pode ser que fique maior do que efetivamente vai ser demandado. Porque o risco de exploração é um risco que existe. Você não tem certeza se, quando você perfurar, depois aquilo vai ter comercialidade. Então, essa coordenação é bastante complexa e eu acho que tem aí uma dúvida muito grande no superdimensionamento de infraestrutura e, de novo, no final das contas, quem paga a conta desse superdimensionamento. E tudo que a gente tem discutido hoje no gás, e foi grande parte da fala do ministro aqui hoje, é a questão de preço final, custo final para o consumidor. Como que a gente consegue trabalhar, e aí eu digo a indústria inteira, todos os elos da cadeia se unir para que esse preço final do produto do gás chegue de uma forma melhor para o consumidor? Ai, nossa, se eu tivesse uma resposta para essa pergunta, eu acho que eu já teria ganhado na loteria. Mas não tem. Eu acho que assim, tem algumas coisas que eu vejo com um certo pragmatismo,
que são assim, a gente fala-se muito sobre o Brasil ter independência no que diz respeito à indústria de gás, ao consumo de gás, né? Não depender tanto de GNL. Ora, é muito difícil não depender de GNL se a gente não tem ativos de flexibilidade no Brasil. Então, no Brasil temos pouquíssima estocagem e uma indústria, um setor elétrico cujas termoelétricas flexíveis são privilegiadas. Então, essa flexibilidade exigida no setor elétrico vai sempre demandar GNL, porque, no limite, você sempre vai ter que ter GNL para endereçar essa sazonalidade e essa flexibilidade cada vez maior, ainda mais com cada vez mais renováveis e intermitentes. Então, eu acho que trazer um pouco mais de liquidez através do desenvolvimento de flexibilidade, ativos de flexibilidade, produtos de flexibilidade, etc. e tal, são formas de endereçar isso. Mas, infelizmente, a regra, como está hoje, no que diz respeito à integração entre gás e energia, eles são setores que praticamente não se falam, né? A gente tem aí questões de nominação de gás que não conversam com a nominação do setor elétrico, e tudo isso vai gerando cada vez mais exposição financeira, mais riscos, e quanto mais riscos e incertezas, maior o custo final. Então, eu acho que passa um pouco por isso, mas seria um pouco aonde eu iniciaria. E também tentar resolver as questões mais eminentes. A gente tem ainda um acesso a transporte que já evoluiu bastante, mas ainda é muito complicado. Então, quanto mais liquidez a gente tiver no mercado, quanto mais novos entrantes, eu acho que melhor vai ser a competição. Só que hoje, para um novo entrante participar do mercado de gás, a complexidade é enorme, a burocracia é enorme, as exposições a risco e a penalidade são muito grandes. Então, isso afugenta novos entrantes, afugenta os industriais a participarem, a se tornarem consumidores livres. Então, eu acho que existe aí um trabalho muito forte de tentar simplificar a indústria, o acesso à indústria, os contratos, as exposições, porque realmente ainda é bastante complicado. Para a gente encerrar o nosso papo, queria fazer uma pergunta de futuro. A gente está hoje completando 4 anos da Lei do Gás, o senador Laércio está com a gente. Como é que você hoje enxerga o caminho aí que a gente tem para o mercado de gás? O que é fundamental que aconteça? O que a gente ainda precisa endereçar dentro de legislação e dentro de regulação? Regulação, eu sei que é um assunto que vai ter muita pauta, vamos dizer assim, mas o que hoje está na agenda e que é fundamental que aconteça no curto prazo? Bom, eu acho que eu começaria falando um pouco sobre a agenda regulatória, né? A gente tem aí todo um desenho de mercado que foi idealizado. Então, eu acho que seguir com aquele desenho de mercado, não sair inventando muitas novidades, né? Vamos lá, tem um desenho de mercado que foi pensado e tudo mais, vamos seguir adiante com isso. Fortalecer a agenda regulatória, não, a agência reguladora, a ANP, eu acho que a gente tem um desafio enorme, porque a agenda regulatória e o escopo da ANP só aumentam, e as questões básicas, primordiais, de resolver base regulatória de ativos, metodologia de cálculo, como que a gente vai lidar com contratos legados, como que a gente vai expandir a rede, isso tudo é arroz com feijão que a gente tem que resolver hoje. E está sendo difícil de resolver porque a complexidade é muito alta, então exige uma dedicação. Então, uma agência reguladora forte e que consiga dar continuidade à agenda regulatória, eu acho que vai ser super importante.
No transporte esse ano, acho que é muito importante a gente tentar entender como que vai ser, quais vão ser os critérios para a definição da base regulatória de ativos, essa renovação dos contratos, como que a gente vai lidar com a questão dos contratos legados, para trazer previsibilidade de regras, não só para os carregadores, mas também das próprias empresas poderem continuar investindo na expansão da malha e atingir mais consumidores, né? Eu acho que esses seriam os principais destaques que eu traria. É focar no básico, trazer continuidade ao processo do leilão de reserva de capacidade, porque o gás natural, o setor elétrico é uma parte relevante do gás natural, então, ter uma previsibilidade de regras e dar continuidade. Estávamos todos muito esperançosos para esse leilão agora que vai acontecer, que estava para acontecer em junho, e, infelizmente, ou felizmente, às vezes eu estava frustrada porque a gente estava seguindo adiante, mas, por outro lado, tem mais tempo para poder... Mas ainda na expectativa para 2025? Sim, eu sempre vejo o copo meio cheio. Mas eu acho que é importante, justamente, ter previsibilidade de regras e evitar a judicialização, né? Então, mas, com isso, ganhar mais tempo também para entender como que o transporte vai conversar com essa realidade aí, que é a questão de térmicas contratarem acesso a transporte, como esses riscos todos vão ser repassados ao longo da cadeia. Então, talvez a gente consiga ainda aprimorar mais ainda as regras no que diz respeito a isso e ver como que isso vai evoluir. E o gás natural continua sendo, como o ministro muito bem colocou, o combustível da transição. Então, encontrar novas formas de estimular a demanda para que a gente possa continuar investindo mais em oferta. Obrigado, Cláudia, mais uma vez, pela sua gentileza. Obrigada, Felipe. Obrigada, Cláudia. Vamos receber agora o CEO da ED, Demétrio Magalhães. Demétrio, antes da gente começar o nosso bate-papo, vou registrar a presença do deputado Júlio Lopes e do deputado Hugo Leal, que chegou agora. Bom dia, deputado, tudo bem? Deputado Pazuello também chegou agora há pouco. Obrigado pela presença, deputado. A gente conversou com a Cláudia, um dos grandes produtores de gás do país, a Equinor. Vamos agora falar um pouco com quem comercializa gás e os desafios que são, em alguma parte, semelhantes e alguma parte com suas peculiaridades, né? A ED é uma empresa recente, nova, né? Se a gente for olhar as outras empresas do setor, mas que tem que vem fazendo uma mudança significativa dentro da atuação da comercialização de gás no país. Eu queria começar entendendo hoje como é que vocês enxergam o desafio. A gente está fazendo 4 anos da Lei do Gás hoje, da nova Lei do Gás, né? Os desafios que a gente tem pela frente, o que a gente precisa endereçar, o que hoje pode ajudar vocês a continuar a trajetória de comercialização de gás. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu acho que a gente tem até, você falou algumas coisas em comum, talvez a gente tenha bastante coisa em comum. Mas, antes de mais nada, Felipe, queria te agradecer pelo convite e pela Eixos organizar esse evento. Acho que é super importante esse evento. A gente teve a oportunidade, né, de mais cedo, ontem, encontrar com algumas pessoas. A gente tem aqui, hoje, basicamente, todos os grandes atores desse mercado, né? E eu acho, assim, Felipe, para começar, eu acho que a primeira coisa, só para até contextualizar, né, o que é a ED, né? Quem é a ED? Você tem razão, a ED é mais nova do que a Lei do Gás, né? A gente completou, há pouco mais de 3 meses, 1 ano. A ED foi anunciada no final de 2023. Em janeiro de 2024, a gente começa a nossa história, né? E eu gosto sempre de começar falando da ED, começando pelos nossos valores, né? São aquelas coisas que
eu acordo e durmo todo dia visando esse propósito, né? E na ED a gente tem duas visões muito claras, né? Dois valores muito claros, que é segurança e foco em cliente, né? Segurança, a gente está falando de segurança dos nossos ativos, dos nossos processos, das nossas pessoas e de suprimento, que conecta já com o nosso segundo ponto, que são os clientes, né? A ED ela foi criada com o objetivo de investir e desenvolver o mercado livre de gás, mas ela foi criada para ser uma empresa de cliente. O cliente está no centro de absolutamente tudo aquilo que a gente faz. Desde dos investimentos que a gente colocou, até nossas estratégias de comercialização, tudo está em volta do cliente. Óbvio que a discussão de oferta ela é extremamente relevante, a forma que a gente pensa é uma derivada. A gente precisa entender o cliente, como desenvolver a demanda potencial do gás, e aí sim atingir a oferta, né? E quando a gente fala em oferta, a nossa visão é que infraestrutura é fundamental para que esses elos se linkem, né? E a infraestrutura, a gente está falando de uma infraestrutura competitiva, eficiente, e a gente tem feito o nosso papel. Eu acho que o primeiro investimento que a ED anunciou e entregou no ano passado foi o TRSP, o Terminal de Regasificação, em Santos. Ele foi um investimento que a gente colocou R$1 bilhão, ele trouxe ao país uma capacidade de armazenagem de 100 milhões de metros cúbicos de gás equivalente e que pode regasificar até 14 milhões de metros cúbicos dia. A gente tem um contrato de suprimento com um player de primeiríssima linha, que é a Total, e nesse último ano a gente se orgulha muito de ter trazido esse ativo para benefício dos clientes, para benefício do mercado brasileiro, e está entregando flexibilidade, competitividade, e o TRSP ele foi o primeiro passo. Eu não gosto de dizer muito que a ED é uma comercializadora, porque a gente investe muito em ativos, né? E esse ativo, o TRSP, e o trabalho que a gente fez de desenvolvimento do Mercado Livre, permitiu a gente criar uma coisa muito maior. Hoje a ED tem uma solução, um portfólio de originação que vem de várias fontes, né? A gente tem gás da Bolívia, tem gás do pré-sal, tem o TRSP, que é a grande âncora da nossa oferta, mas breve teremos biometano, no final do ano tem a nossa primeira operação de biometano em Paulinha, junto com a Horizon, que a gente vai lançar. Então, nosso objetivo foi criar um portfólio de soluções para o mercado brasileiro, para o cliente, né? E dá muito orgulho o que a gente conseguiu fazer nesse último ano, né? Eu lembro que, pouco mais de um ano atrás, a gente falava de Mercado Livre, ninguém acreditava, né? Era uma coisa que está há muitos anos para acontecer, não saía do lugar, e pouco menos de um ano atrás, a gente assinou o nosso primeiro contrato no estado de São Paulo, no Mercado Livre, até fazer um aceno aqui a Aspacer, que foi fundamental, o setor ceramista de São Paulo acreditou muito, foi bastante corajoso de migrar para o Mercado Livre, com muito apoio. A Agência Reguladora de São Paulo, a Arcesp, também teve um papel-chave em viabilizar essa movimentação. E a gente assinou no ano passado, foram 6 contratos de migração para o Mercado Livre, foi o primeiro passo que a gente deu com o setor ceramista. Passado alguns meses, hoje a ED tem muito orgulho de dizer que a gente está presente em 6 estados do país, em 7 segmentos, além dos ceramistas, a gente tem vidreiro, que são dos grandes parceiros do Mercado Livre de Gás, mineração, mobilidade, enfim. Então, acho que a gente evoluiu muito nesse último ano, mas ciente de que tem ainda muita coisa para ser feita. É necessário muito investimento, é necessário muito trabalho para... A gente falou muito ainda agora sobre baratear o gás, né? O gás no Brasil ele é competitivo, quando a gente pensa em molécula. A gente tem que entender como a gente faz toda a cadeia também ser muito competitivo. Isso vai trazer para o cliente uma percepção de valor maior e destravar a demanda do gás. Então, a gente acredita muito que quanto mais players sérios tiverem no setor, quanto menos descentralização tiver no setor, isso vai ser benéfico para todo mundo, para o cliente, para o mercado brasileiro, enfim. E a gente vê, né, Felipe, que esse é o primeiro passo. O mercado brasileiro tem muito potencial ainda no que tange ao mercado canalizado, ao mercado na rede, mas a gente vê um papel do gás extremamente importante fora do duto, o mercado que a gente chama de GNL B2B, né, o mercado off-grid. Esse é um mercado, realmente um blue ocean que tem pela frente. Quando a gente pensa o que tem de oportunidade de descarbonização em indústrias, em mobilidade, em bunkering, o papel que o Brasil pode ter
como fornecedor de GNL para navios aqui no país é enorme, né? Eu sempre gosto de citar esse número. A gente tem, se a gente pensa, eu não tenho o mindset de achar que o GNL vai ser o substituto de todos os combustíveis fósseis, até porque acho que todos vão ter seu papel, mas ele vai ser mais uma alternativa importante nesses segmentos. Então, se a gente pensar, só fizer uma análise rápida, né, de quanto tem de potencial, só na frota pesada brasileira, a gente está falando de 150 milhões de metros cúbicos dia. Isso é 3 vezes o que o Brasil consome hoje, tirando as térmicas. Então, tem um potencial enorme pela frente para destravar isso. A gente anunciou recentemente um contrato com a LD Celulose, onde eles vão substituir as operações dele no Triângulo Mineiro, que hoje usa óleo combustível, por GNL. A gente também anunciou no ano passado um acordo comercial com a Virtu GNL para usar o GNL como combustível das operações de frete dele. Então, a gente acredita muito nesse mercado também, destravando valor, destravando volume e sendo, sem dúvida, uma entrada para o biometano. Na hora que você cria demanda no Brasil, em diversos segmentos, em diversos estados, você cria também um ambiente para o biometano ter mais presença, mais competitividade. Então, sabemos que esse só foi os primeiros passos, tem muita coisa a ser feita, tem muita coisa de regulação ainda a ser feita, de descentralização, mas a gente é muito confiante no que o Mercado Livre brasileiro pode oferecer. Legal. Você tocou muito na questão do GNL, a Cláudia tocou na questão do GNL, e o setor elétrico é muito importante para esse consumo. Vocês enxergam também a possibilidade, ou vocês têm um olhar também para o setor elétrico, para o desenvolvimento desse tipo de produto? Sem dúvida. Acho que a Cláudia fez um comentário que a gente concorda bastante, e talvez só dando um passo atrás, não acredito num silver bullet para o Brasil. Acho que o Brasil ele não vai ter, todos os países que tentaram ter uma matriz energética ou alguma fonte, algum tipo de combustível com uma fonte só, tiveram choque, né? Eu acho que quando a gente pensa em gás, a beleza do que o Brasil está construindo, e por isso que investimentos em infraestrutura são tão relevantes, é uma diversidade de portfólio de soluções. Hoje a gente tem gás que vem da Bolívia, a gente tem gás que vem do pré-sal, a gente está tendo gás vindo da Argentina, a gente tem GNL, a gente tem os produtores no Nordeste, não são muita coisa ainda por vir. E a gente vê que isso é muito rico. Quando a gente fala sobre demanda potencial, sem dúvida, acho que a Cláudia fez um comentário que a gente concorda muito, que é o papel do gás, do GNL, no setor elétrico, né? Isso aí, enfim, era uma tese que algumas empresas, entre elas a gente falava já há um tempo, e a gente está vendo se materializar. A demanda de energia elétrica no Brasil vai crescer. E mais do que isso, a gente tem uma fortaleza enquanto país, que é o percentual de renováveis na nossa matriz energética. Atualmente, 20%, 25% da matriz energética, que já é muito limpa, tem outras renováveis como solar e eólica. Isso traz, obviamente, como trade-off, um desequilíbrio no sistema. Você precisa de algo para balancear o sistema. Então, a gente acredita muito no papel do gás como solução flexível para o setor elétrico. Então, sem dúvida, é uma das demandas. Eu acho que esse leilão térmico, que agora foi cancelado... Ele vai voltar. Mas vai voltar. Então, a gente é muito confiante do papel de gás no setor elétrico, no potencial que isso vai ter para o setor. Legal. Hoje, quando vocês olham um portfólio integrado, e é o que vocês estão construindo, a perspectiva da regulação é fundamental para que vocês consigam destravar investimentos e aprovar investimentos. Como é que hoje vocês olham para esse ponto específico da regulação? Quais são os pontos chaves para que vocês consigam garantir investimentos no Brasil, e aí falando especificamente de regulação? Eu acho, Felipe, que o primeiro ponto é a segurança jurídica, né? Um dos grandes entraves hoje para entrar mais investimento do setor privado, internacional, é segurança jurídica, né? Você ter certeza que... vai ser aquilo mesmo. Que aquilo que você considerou nas planilhas antes de executar, que aquilo vai acontecer. Acho que tem vários temas. O mercado livre de gás ainda é muito recente. Acho que a primeira coisa é a gente tem regulações estaduais em níveis de maturidade distintos. Eu sempre faço um aceno à Arcesp, porque foi o primeiro estado que a gente começou a trabalhar o mercado livre. É uma agência que já tem um nível de sofisticação maior, mas as outras agências, algumas agências precisam ainda avançar nas suas regulações
para permitir a presença do mercado livre. Então, acho que esse é um ponto bastante relevante para garantir essa agenda que a gente acredita tanto. Acho que o outro ponto é sobre a oferta de gás. Acho que temos várias iniciativas, várias discussões acontecendo sobre como garantir a oferta de gás. Então, regulamentações que garantam competitividade, que garantam novos entrantes, que garantam menor descentralização e oferta de gás, são sempre muito positivas para o setor. Para a gente encerrar, Demetrio, não posso deixar de perguntar, o senador Laércio está aqui com a gente, o gás release é uma dessas possibilidades? Vocês enxergam uma operação de gás release como uma oportunidade para ampliar essa oferta? Felipe, eu acho que qualquer regulação, qualquer discussão que permita maior oferta de gás, maior presença de players sérios, competitivos no mercado, ela é positiva. Então, qualquer discussão que viabilize isso, ela é uma discussão que o mercado tem que ter, que as empresas têm que ter, com o apoio do governo. Legal. Demetrio, agradeço a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que te agradeço, Felipe. Boa tarde. Bom dia a todos. Obrigada, Demétrio. Recebam agora o CEO da Petro Recôncavo, José Firmo. Firmo, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Tivemos um produtor offshore, tivemos um... Demétrio não gosta que fale comercializador, então... Pode chamar ele de comercializador. E agora um produtor onshore, com todas as suas peculiaridades e dificuldades. Como é que você... Queria começar esse papo, Firmo. Como é que vocês estão olhando o mercado hoje? A Petro Recôncavo é uma empresa inovadora, é uma empresa que existe desde lá dos contratos da Petrobras, que fez um movimento único dentro do onshore brasileiro, numa época em que ninguém imaginava ter outro player operando ativos, e que veio evoluindo aí com as mudanças que o onshore e o upstream brasileiro teve nos últimos anos. Como é que vocês veem hoje o mercado de gás? E a gente, na verdade, nunca conversou depois que você assumiu a Petro Recôncavo, né? Esse é o primeiro papo que a gente está tendo. Como é que hoje vocês enxergam esse mercado e quais são as dificuldades, aonde está apertando o sapato do produtor onshore? Rapaz, você quer a lista em ordem alfabética ou numérica? Como é que você quer a lista? Boa tarde, bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer. Obrigado pela presença de vocês. A Petro Recôncavo é uma Juniors que fez 25 anos esse ano, então ela é bastante interessante. Para mim, uma honra poder falar aqui pela primeira vez sobre gás com a Petro Recôncavo. O gás, ele, de uma forma ou de outra, ele entra na minha vida profissional. Eu tive a oportunidade de trabalhar com senadores e com todo o time junto lá do IBP, na época que nós estávamos buscando um avanço regulatório, buscando as mudanças de lei, e vimos essa aprovação, e vimos no nascer dessa nova onda positiva a respeito do destravamento da indústria de gás brasileira. Então, eu participei ali. Depois fui para o Porto do Açu, onde eu trabalhei buscando encontrar soluções para a molécula de gás chegar de forma competitiva, usando o gás como ferramenta, alavanca de industrialização, que foi uma fase muito interessante, e agora estou do lado de cá, na cadeira de produtor. A Petro Recôncavo, ela enxerga o gás, e a primeira coisa que eu diria, a primeira mensagem é que o avanço regulatório, o destravamento da indústria e o início da abertura que nós vimos nos últimos anos é muito positivo. Quando nós iniciamos esse processo lá no IBP, a gente falava, a Europa levou 10 anos para evoluir no seu sistema de gás para chegar em algo competitivo e de boa qualidade. Nós estamos aí trabalhando alguns, vou botar 4 da lei, mas vamos botar aí uns 3 ou 4 anos antes disso, na busca. Estamos no caminho correto, na direção correta. Todos nós gostaríamos de avançar mais rapidamente, todos nós gostaríamos de acordar
em algum momento no futuro próximo, com uma regulação ideal, com um ambiente competitivo, onde os vetores de competitividade pudessem acelerar o processo. Mas, assim, entendamos que essas coisas vão avançar muito e o governo brasileiro, o Ministério, a agência e os produtores e todos os agentes continuam debatendo muito. Esse fórum aqui, o fórum do IBP, são fóruns muito importantes para a gente continuar debatendo e avançando. Mas a nossa perspectiva é muito positiva. A PetroRecôncavo fez uma decisão estratégica de desenvolver gás. Hoje, 40% da produção, 43% da nossa produção é do gás. E, basicamente, porque as oportunidades de desenvolvimento de gás no onshore são muito interessantes. Há 30 anos atrás, o gás era um inconveniente. Durante muito tempo, a gente ouviu as anedotas a respeito do telex da sonda testando o poço, dizendo: o poço é muito bom, está produzindo bem, mas, infelizmente, é gás. Vamos ter que abandonar. Durante muitos anos, essa era a realidade. O gás como um inconveniente para a produção de petróleo. Isso mudou completamente hoje. A capacidade de comercialização de gás, apesar de que ainda falta muito para o Brasil se desenvolver, é uma realidade. As alternativas de uso de gás, o gás substituindo outras fontes energéticas de forma muito diferente, né? Seja via gasoduto, seja via GNL, seja na indústria, seja no consumo industrial, ele está avançando. Pode avançar mais rápido, mas ele está avançando e é uma alternativa muito positiva. Os reservatórios de gás brasileiro, hoje o gás brasileiro é praticamente todo de gás não associado, de gás associado, mas existe muito projeto de gás não associado e eu acho que a gente está começando a ver, estamos no primeiro passo onde esses projetos começam a ficar viáveis e vão aí, de uma forma mais positiva, impactar o suprimento de gás e, consequentemente, estabilizar a demanda. O desafio de preço, na minha opinião, ele vem, obviamente, com política pública, ele vem, obviamente, sendo endereçado com diversos avanços, seja no transporte, no escoamento, mas ele tem um desafio extraordinário, que toda vez que o gás fica um pouquinho mais competitivo, ele substitui uma fonte energética e aumenta a demanda. Então, existe uma demanda deprimida para gás muito interessante no Brasil. Para nós, produtores, é fundamental estar na estratégia, ter na sua estratégia a produção de gás. Entretanto, nós temos que evoluir, aumentando a disponibilidade de gás, aumentando e, obviamente, baixando todo o custo sistêmico, seja no tratamento, seja no transporte, seja no escoamento de gás, mas lembrando de que toda vez que o gás fica um pouquinho mais competitivo, ele substitui uma nova fonte e, consequentemente, a demanda volta a crescer. A gente está vendo isso com microdistribuição de energia, que deveria ser uma dificuldade grande do ponto de vista de custo, conseguindo encontrar clientes, conseguindo ir para o interior do país, aonde o gasoduto não chega, para poder atender clientes com demanda para substituição de um energético ainda mais caro que está sendo utilizado. Então, acho que a gente tem uma pujança muito importante acontecendo agora. O gás está cada dia mais relevante, vai continuar sendo cada dia mais relevante na produção aqui do Brasil. E oportunidades existem, muitas sendo desenvolvidas. Agora, elas vão ser desenvolvidas à medida que o mercado demanda. O desafio do offshore, por exemplo, é muito interessante. Na década passada, o Brasil dobrou a produção de gás durante a década. 15% desse gás chegou no continente, o restante foi usado de forma absolutamente legítima para a gestão de reservatório, para o fato de que você produz um gás com muito contaminante e não tem como escoar, você vai ter que comprimir esse gás, enriquecer mais esse gás, boa parte desse gás e reinjetar. Então, assim, a parte técnica do uso do gás aqui no Brasil tem uma história de soluções muito inovadoras e muito importantes. Agora, daqui para frente, é quanto a gente consegue acelerar o processo de abertura para que isso estimule projetos ainda maiores, seja projetos grandes de gás não associado, seja no escoamento, no transporte, tudo isso que tem que ser feito. Então, para a PetroRecôncavo, essa é uma grande oportunidade, uma estratégia que já foi decidida muitos anos atrás, que hoje está em processo de implementação, mas que já é uma realidade. Para nós, o gás
O mercado de gás natural é absolutamente crítico e a gente investe nele tanto da parte de produção como agora a nossa entrada no midstream também. Vocês hoje enxergam oportunidade do gás deslocando o que tipo de outro energético na região que vocês estão atuando? Pergunto isso porque vocês têm hoje um gás que certamente é muito mais competitivo do que um gás offshore, porque você tem ali uma facilidade, né, por estar em terra. Se você tivesse mais volume, certamente você seria ainda mais competitivo. Como é que vocês enxergam esses outros energéticos que vocês podem deslocar? O que vocês enxergam de oportunidade hoje? É difícil até de descrever. Toda vez que a gente abre um projeto novo de gás, né, nós temos realmente a facilidade de estarmos... Nossos campos estão muito bem posicionados, estrategicamente posicionados, não por sorte, mas pelas escolhas que a PetroRecôncavo fez na aquisição desses campos, para poder desenvolver o gás. Realmente, nós temos a facilidade de poder vender gás para o sistema aqui no Brasil, porque a nossa integração com o sistema de transporte está bem feita. Entretanto, o segredo do sucesso aqui é eficiência do ponto de vista de EIP. Ser capaz de ter o lifting cost mais baixo, e aí vem de 25 anos de experiência, ser capaz de fazer isso, e desenvolver isso de tal forma que você possa competir, ainda que o gás seja, vamos dizer, o preço de gás seja desafiado, né? Principalmente nos ciclos aí de preço que a gente vê da commodity. Então, eficiência do ponto de vista operacional é fundamental. Agora, a busca pela eficiência sistêmica no tratamento. O onshore teve, durante essa formação do onshore, né, desde aí do início do desinvestimento da Petrobras, uma distribuição. Esse desinvestimento ele foi feito com o objetivo de maximizar o preço de venda da Petrobras. Ele não se preocupou, em momento nenhum, com a eficiência sistêmica disso, como é que isso ia funcionar depois. Agora, as empresas que estão instaladas têm como desafio fundamental rearranjar isso, reestruturar isso de forma a aumentar a eficiência para que a gente tenha o que o mundo inteiro oferece, né? Sistemas de midstream de baixo custo, muito mais eficiência na utilização da infraestrutura de tratamento de gás, para que a gente possa baixar. Os custos de tratamento de gás hoje estão absurdamente altos comparados ao standard internacional. Nós temos que conseguir fazer isso muito mais competitivo. Mas, de uma forma geral, é isso. Se nós tivermos o gás mais competitivo possível, ele vai poder disputar, vamos chamar assim, a demanda com outras energias. O que a gente está vendo, que surpreende para mim, principalmente quando eu cheguei lá, é a possibilidade de um GNL transportado para o interior substituir diesel, substituir outros energéticos que estão sendo usados por indústrias mais do interior, apesar do preço de molécula ainda estar bastante alto no Brasil. Isso me surpreende. E me dá a impressão de que, à medida que o gás for ficando cada dia mais competitivo, novas substituições irão ocorrer. Legal. Firmo, agradeço mais uma vez sua gentileza de estar aqui com a gente. Obrigado. Agora convidamos ao palco a CEO da Naturgy, Kátia Repsold. Kátia, obrigado pela gentileza. Kátia está com um pouquinho sem voz. Sim, eu estou afônica. Vamos ver se consegue com o microfone ajudar. A gente vai ser um pouquinho mais rápido, né, para você não cansar tanto a voz. Mas obrigado pela gentileza de estar aqui, mesmo com a voz debilitada. Eu queria começar esse bate-papo fazendo para você a mesma questão que eu trouxe para a Cláudia da Equinor. Você está numa empresa, você comanda uma empresa no Brasil, mas que é uma empresa que tem o board fora do país. Como é que é a dificuldade de se conseguir aprovar investimentos, de se conseguir aprovar projetos no Brasil hoje? O que precisa se ter para que tenha os investimentos efetivamente saiam do papel e a gente consiga ver projetos saindo, e levando em consideração
vocês são uma empresa de distribuição com atuação no Rio de Janeiro, E São Paulo. e São Paulo. É uma empresa que tem uma atuação totalmente diferente das outras que estavam aqui, então tem suas peculiaridades. Que tem, assim, a realidade não é diferente, né? Às vezes a gente, como brasileiro, acha que nós somos piores, mas não, o Jardim é muito parecido. O Brasil, a gente está presente em reuniões periódicas com muitas pessoas no mundo e a realidade é a mesma para todos, né? Essas dificuldades, a questão de que muitas pessoas falam, segurança jurídica. É claro que, em alguns momentos principais de crises, essas seguranças são mais necessárias, mas a área de energia no mundo é uma área que vem mudando, né? Não é só aqui no Brasil que a gente vem buscando esses ajustes. O mundo inteiro está passando. A gente teve aí a guerra da Rússia, que fez com que o custo do gás aumentasse no mundo inteiro, né? Nós temos presença na Argentina, aí com Vaca Muerta. É uma oportunidade para a Argentina, vai ser uma oportunidade para a América do Sul, né? Se a gente conseguir fazer essas interligações e conseguir dar essa melhora. Então, investir no Brasil é, sim, uma visão do grupo como um todo. Inclusive, a gente tem intenção de renovar tanto o Rio quanto São Paulo, que isso são um dos nossos maiores objetivos, né, nossos maiores desafios, seja por licitação, seja por renovação automática, que é previsto em contrato, né, que nossos contratos eles foram de 30 mais 30, como é nos outros anos. Outros países não há uma autorização, não é concessão, mas no Brasil nós temos concessão. Então, isso é o que mais hoje limita a nossa capacidade de investimento. Essa incerteza, porque, no caso do Rio, a gente gera, em 2027, termina a concessão no Rio, e em São Paulo, em 2030. Então, isso é o que é o nosso, hoje, maior limitador para crescimento e investimento, porque você não consegue depreciar esses investimentos, amortizar esses investimentos num prazo tão curto. Então, esse é o maior desafio. A gente está trabalhando para que a gente possa resolver isso o mais breve possível. Um ponto que a gente tem aí, eu gostaria de aí que está a presença do deputado Hugo Leal. Assim, eu acho que um dos projetos, a gente tem aí 2 anos que ainda no Rio de Janeiro para desenvolver. Nós estamos aí de 700 milhões de investimento no interior do estado do Rio de Janeiro e com um foco muito grande em corredores sustentáveis, né, que foi aí uma iniciativa que o governo do estado do Rio de Janeiro, que o Brasil em todo está adotando, mas aí no Rio de Janeiro isso já é uma realidade. Nós já temos na Rio-São Paulo, né, 7 postos. Hoje já é possível transitar entre Rio e São Paulo só com GNV. Então, isso é uma oportunidade de investimento importante. Eu já estou fazendo outras perguntas e respondendo, tá? E esse é um motivo. O Rio é um exemplo do GNV, né? O Rio é um exemplo. Assim, às vezes as pessoas falam, Nem estou o gás falando é isso como indústria. carioca, não. Mas tem que defender. É um caso de sucesso. Para terem ideia do volume de vendas, hoje o Rio de Janeiro, o GNV, representa 60% das vendas da Natos no Rio de Janeiro, na região metropolitana. Então, ou seja, hoje a indústria é menor do que o GNV. Então, é uma oportunidade. E a gente vende 200 milhões de diesel, de litros de diesel por dia, e isso pode ser convertido em gás natural. Então, é uma abertura para o mercado, e a gente fala tanto de transição energética, essa é a solução para a transição energética, é a descarbonização dos veículos pesados. E a descarbonização dos veículos pesados a gente importa diesel e a gente tem o gás natural produzido no Rio de Janeiro, ali 70% do gás no Rio de Janeiro. Então, a gente tem que ser o Estado que tem que levar isso para frente e que tem que acreditar, né? Então, e a gente acreditou. Aí eu quero parabenizar aí ao deputado que a gente vinha há muito tempo trabalhando. Ele, quando estava na Secretaria de Energia do Rio de Janeiro, ajudou a gente a conseguir alavancar isso e direcionar investimentos para esse ponto. E a gente está fazendo aí, nesses 2 anos, 700 milhões de investimento
para ampliar para todas as rodovias do Rio de Janeiro. Então, será possível o Rio de Janeiro transitar com veículos pesados em GNV em todo o estado, sem necessidade de diesel. Legal. Isso é um movimento de política pública que ajuda o investidor privado a garantir essa transição. Agora, no âmbito de regulação, vocês enxergam desafios para os próximos anos, para vocês continuarem caminhando? Entendo a questão da segurança jurídica, você falou dos contratos, mas olhando especificamente para a regulação. Eu acho que aí também o Rio de Janeiro fez um trabalho muito grande, né? A gente fez um trabalho junto com os órgãos reguladores, a gente foi através da Firjan, juntou todos os parceiros, as atividades, trabalhamos juntos com as secretarias e conseguimos, hoje o Rio de Janeiro é o estado que mais volume de gás livre, do mercado livre, vende. Então, assim, foi um trabalho que nós não podemos ficar botando a culpa e a responsabilidade na regulação. A gente tem que se disponibilizar, se colocar para sentar junto e discutir esse tema. Então, o Rio de Janeiro, a gente conseguiu destravar de forma positiva, porque nós sentamos com todos os players. Então, vamos ver quais são os interesses, dentro das limitações que existem. Então, vamos buscar soluções, porque, às vezes, o ótimo é inimigo do bom. Então, a gente vamos buscar soluções. Então, nós temos que estar dispostos para isso. Então, às vezes, é muito fácil a gente dizer que a responsabilidade é de 1, 2 ou 3. Não, nós temos uma responsabilidade como agente nesse setor. Então, nós temos que sentar juntos e discutir as matérias e trabalhar de forma conjunta, né? Nós somos os que conhecemos o tema. Então, nós temos que dizer, olha, eu não consigo fazer assim, mas a solução pode vir por um outro caminho. Então, esse caminho cabe a gente a disponibilizar. Então, acho que o Rio de Janeiro conseguiu isso, a gente destravou uma etapa. Falta ainda muito, a gente precisa trabalhar nessa visão, mas eu acho que não tem forma, se não for todos sentarem na mesma mesa e buscarem soluções porque o objetivo é comum. A gente quer, como disse a Cláudia, escala na distribuição, porque senão eu não tenho motivo de existência. Então, para ter escala, a gente tem que atender aquela ponta final, que a cadeia toda atende, que é o cliente, saber o que ele precisa e que como cada um pode contribuir. Legal, Cláudia e Kátia, desculpe. Eu agradeço a sua gentileza, seu esforço de estar aqui com a gente, mesmo estando rouca. Obrigada. Agradeço, o microfone ajudou bastante. Muito obrigada. Hein? Obrigado, tá, Kátia? Convido agora o CEO da Shell Energy, Rodrigo Soares. Rodrigo, começando, agradecendo a sua gentileza também de estar aqui com a gente, queria também falar um pouquinho sobre desafios, entender como que você está vendo o momento hoje do mercado. Vocês, a Shell Energy hoje, que trabalha comercializando gás e comercializando energia, né? Como é que vocês enxergam o médio e longo prazo e como a gente vai fazer para chegar de forma sustentável nesse médio e longo prazo? Bom dia, eu que agradeço acomodar a agenda de última hora. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, senadores e deputados. Eu sou otimista de natureza. Então, quando eu penso na Shell Energy, e você já pontuou que é uma empresa que está comercializando tanto gás quanto energia elétrica, essas duas commodities, elas convergem. Então, eu vejo e queria deixar 3 mensagens. A abertura do mercado de gás, ela é muito importante e ninguém está disputando isso. Isso vai acontecer através do diálogo, das pontuações, das conversas. Isso já está em andamento. Quando você reflete os 4 anos que já se passaram, e já foi falado aqui, tem muita coisa que já mudou. Um ponto muito importante. A Shell, como empresa, ela está sentando, está discutindo, e está contribuindo, e vamos trabalhar juntos com o diálogo. Muito importante. Eu faço também uma pequena comparação quando a gente compara Estados Unidos, que é um mercado onshore, com o mercado brasileiro, que é um mercado offshore. É muito mais fácil você conectar toda a tua integração de pipe, de processamento, porque você não tem a distância de 250 km, 300 km. Então, é muito importante comparar. Ninguém disputa que tem que ficar mais competitivo, mas através
na minha opinião, do diálogo, conversando, eu acho que o governo, o IBP e as empresas vão convergir para uma solução em que você vai ter uma oferta de gás mais significativa no país. Foi pontuado aqui também já a questão da Rota 3, a questão do Raia, da Equinor. Então, o mercado vai viver, sim, um aumento de gás. Para quem comercializa gás, isso é fundamental. Então, estamos olhando isso com todo o carinho. Vamos falar um pouquinho do que vem para frente. A questão dos estados, e falando do mercado livre agora, dos estados e a federação, a gente tem que ter uma harmonização. Tive uma auditoria no ano passado e foi muito interessante, isso foi pontuado, uma auditoria interna. Assim, caramba, é tanta coisa e as coisas divergem. E a gente tem que ter uma harmonização. É muito importante que os estados, acho que o Demétrio pontuou isso, e a federação, a gente consiga trabalhar para convergir o que é demandado, é como se fosse a licença de operação. Então, muito importante ter essa harmonização. Vejo com muitos bons olhos o leilão de capacidade. Para quem está comercializando energia elétrica e quem está na ponta do gás, ter o leilão de capacidade é muito importante. Então, como eu te falei, sou otimista de natureza, acredito sim que isso venha a acontecer, espero que aconteça ainda esse ano, e estão trabalhando junto para desenvolver. Já foi pontuado a questão do GNL, então ele entra sim como uma alternativa quando você está com o problema da questão das chuvas, dos reservatórios. O país conseguindo abrir, baratear, ter mais oferta, sim, eu acho que o impacto é menor, isso é trabalho ainda em andamento. Então, muito positivo. Eu acho que o Demétrio também comentou a questão do biometano. Está acontecendo, tem uma regulação que precisa ser, de certa forma, finalizada, em discussão com a indústria, diálogos acontecendo. Estamos olhando com bastante carinho isso também. Você diz o mandato, é isso? Perdão? Você diz o mandato de compra de biometano? O biometano ele já existe, tem a questão dos certificados, da regulação que está, então estamos contribuindo também com o que a gente acha que é de direito. Ele já está sendo comercializado no mercado, mas tem toda a questão do que vem de certificados e como é que você trabalha com isso. Então, de novo, pontuando essas 3 mensagens, tem que abrir, estamos otimistas, vamos fazer isso contribuindo. E o terceiro ponto é a segurança jurídica, regulatória e fiscal é muito importante. Quando você investe numa FPSO, os investimentos, você está falando de bilhões de dólares. E são investimentos que já foram feitos. Então, quem investiu, obviamente, está tendo que ter o retorno. Dito isso, é uma questão de sentar, conversar, mostrar as divergências para a gente ter a convergência junto, de novo, dos órgãos, IBP, governo e os entes privados. Grande parte das conversas que a gente teve aqui hoje, Rodrigo, passaram pela questão de preço para o consumidor, preço final. O próprio ministro pontuou muito isso. Os outros entrevistados que estiveram aqui também falaram sobre preço e a importância de chegar ao consumidor final com um preço competitivo, porque, senão, obviamente, outro energético ganha a disputa. Como é que vocês enxergam hoje esse caminho para fazer com que o preço final seja melhor para o gás? O que a gente precisa fazer nessa jornada? O gás está sendo produzido, ele precisa ser escoado. Já fizeram a referência do SI, que é o sistema de escoamento. Então, como eu pontuei, muito importante entender o que a indústria investiu, o que tem pela frente, pensar nas capacidades também, o que é, se o sistema está topado ou não, com relação ao fluxo de gás. Você entra depois na etapa do processamento. E aí você olha isso de uma forma integrada. Eu acho importante, sim, abrir o mercado. Esse diálogo e impacto na cadeia é importante. Eu acho que o que precisa ser evitado é um impacto em quem já investiu. O gás brasileiro ele é associado. Então, como é que você, se você impactar a produção do petróleo, você impacta a produção do gás associado. Então, deve ter um denominador comum, que, de novo, governo e entes privados devem convergir para que você consiga trabalhar a eficiência do sistema de escoamento. Tem também as transportadoras, que é trabalho que está em andamento e análise de conversas para que, de uma forma integrada, a cadeia fique mais barata. Eu tenho total interesse, eu comercializo gás. Então, sim, importante para que esse gás fique mais competitivo. Legal. Rodrigo, agradeço a sua gentileza de abrir um espaço na agenda e estar aqui com a gente hoje.
Eu que agradeço aí e muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Bem, senhoras e senhores, vamos receber agora o CEO da Eneva, Lino Cansado. Todo mundo só falando do leilão, hein? No leilão? Vai acontecer, né? O ministro estava aqui ainda há pouco. Tá certo. Lino, obrigado pela gentileza de abrir um espaço na agenda. Queria conversar com você também falando sobre como vocês hoje estão enxergando o presente e como a gente caminha para o futuro que vocês estão imaginando. O que a gente precisa fazer durante essa jornada aí, para esse futuro que vocês imaginam para médio e longo prazo. Como é que hoje vocês veem o setor de gás? O que precisa ser feito para que ele tenha sustentabilidade no médio e longo prazo? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, estar aqui na presença de vocês, pela audiência. Acho que, sem ser repetitivo, acho que já foi grande parte de tudo que tem para ser dito, já foi dito pelos meus colegas aqui anteriormente, mas acho que a questão do setor de gás no Brasil, primeiro, é para acessar cada vez mais usuários. Acessar mais usuários passa pela questão do preço que é ofertado a esses usuários, né? Aqui foi dito diversos por consumidores que têm entrado até de forma fora da rede de gasoduto, por exemplo, dispostos a substituir combustíveis líquidos por gás natural. Mas a questão é que, se o preço for atrativo, novos entrantes para esse mercado vão existir. E para que isso aconteça, a gente precisa avançar um pouco mais nas pautas que foram criadas, tanto lá na nova lei do gás, há 4 anos atrás, mais recentemente no decreto do gás para empregar, e tem algumas pautas que precisam ser aceleradas e os agentes têm que contribuir para isso. Já foram colocadas aqui algumas delas, como a questão do transporte, né, que é uma, para a base de ativos regulada, ela está pendente de revisão já desde 2015, se não me engano, até hoje não aconteceu. Para a questão do acesso para as infraestruturas de processamento, tão ressaltado aqui pelo ministro. Então, esses são passos que é um pouco o ovo e a galinha. Se isso for feito e a gente conseguir reduzir o custo para o consumidor, vão ter mais consumidores, vão ter mais entrantes no mercado, e aí vão ter mais empresas para dividir o custo dessas infraestruturas. Enquanto isso não acontece, a gente fica restrito ao mercado que já existe e fica todo mundo reclamando que o custo é muito alto. Então, a gente fica nesse ciclo que não vai para lugar nenhum. Então, precisa ser acelerada essas reformas. Acho que o ministro pontuou aqui no discurso dele hoje, e nós somos a favor. Lembrando que a Eneva, além de produtora de gás, é a única empresa que liquefaz gás em terra no Brasil, distribui gás liquefeito, mas, ao mesmo tempo, também somos importadores de GNL e comercializadores de gás na malha de gasoduto. E, por fim, ainda consumimos parte do nosso mesmo gás em usinas termoelétricas. Então, nós estamos praticamente em quase toda essa cadeia que foi discutida aqui. Eu acho que um outro ponto que eu vou tocar, mais 2 pontos, que é, primeiro, o do produtor. Quando alguém decide fazer um investimento num projeto de exploração de gás, assim, então, isso é um desafio. O cara precisa estar assim, num dia muito inspirado, quando ele resolve ir para um bote e falar que ele vai colocar dinheiro em exploração de gás natural. Onshore. Né? Onshore. Então, primeiro, ele tem que vencer uma licitação de uma área. Depois, ele tem que conseguir passar pelos licenciamentos ambientais, muitas vezes encarando aí pelo meio algum componente indígena, uma FUNAI, encarando um IFAAM, né? E aí, no meio do projeto dele, ele descobriu o gás. Ele ainda tem que encontrar uma forma de monetizar aquele gás, que, longe de ser simples, como é monetizar óleo, você encontra óleo onshore, você bota até no caminhão, leva para um porto, você vai vender. O gás, você tem que descobrir para quem que você vai entregar ele, e, para isso, você precisa processar, transportar, liquefazer, tem que fazer algum processamento muito mais sofisticado para você conseguir entregar ele. E, às vezes, você tem que fazer o cara descobrir que ele precisa do gás. Né? Isso, tem que ir atrás do cara e mostrar para ele que ele precisa. Né?
E aí, às vezes, no meio disso tudo, ainda aparece um Ministério Público e questiona a tua licença ambiental que você já obteve há 2 anos atrás, né? Então, aí você atrasa o projeto, custa mais dinheiro, tem questão jurídica no meio. Então, é muito desafiador fazer isso, né? E chegar na outra ponta e ter um negócio que ainda dá rendimento para o teu acionista. Então, são diversas dificuldades que tem nessa jornada, e assim, o produtor de gás no Brasil onshore enfrenta isso todo dia, tá? Esse é o dia a dia. Então, a gente tem muito ainda que melhorar nessa parte da segurança da legislação ambiental, social, e como que a gente dá segurança para esse empreendedor prosseguir. E um outro ponto ainda que eu quero fazer é a questão da harmonização das legislações federal e estadual. Então, no Brasil, a gente tem uma distinção muito grande entre estados e como eles entendem o que é o monopólio natural do gás, que é atribuição dos estados da federação. Só que essa atribuição ela tem que ser subordinada a uma lei maior, que é a lei federal, né? E tem muitos estados que não entendem assim e desenvolvem legislações assim, totalmente dispares com o que é para a legislação federal, né? E, nesses casos, assim, então não vai caber por outras medidas, senão entrar por pedidos de declaração de inconstitucionalidade dessas leis. Na contramão, ou na mão correta, existem estados, acho que cabe aqui ressaltar Sergipe, que é um estado que tem uma legislação super moderna, para o Amazonas, então, o governador Fábio Mitidieri, o senador Laércio, lá no Amazonas, o Wilson Lima, assim, são pessoas, ou são governadores e políticos que realmente têm impulsionado legislações estaduais que são modernas e que incentivam esse investimento. Então, queria deixar aqui os parabéns para eles e que as outras unidades da federação conseguissem seguir pelo mesmo caminho. Lino, a gente já tem algum tempo aí nessa trajetória do mercado de gás sendo aberto, sendo desenvolvido no Brasil. Já dá para a gente tirar lições do que a gente não deve fazer? Olha, acho que tem muitas lições. Acho que um pouco de tudo que eu falei aqui, a maior lição é a dificuldade entre os agentes de se organizarem para entender o papel de cada um e qual é a parcela de cada um nessa cadeia. Então, ainda existe muita tentativa de defesa do status quo e de manter um status quo de uma forma que você vinha atuando. Então, tem que reconhecer que as coisas estão em transformação constante e que cabe a cada um dos agentes, cada um dos elos dessa cadeia, porque é uma cadeia produtiva longa, para entender que precisa ter um acordo sobre a melhor forma de fazer com que esses custos, principalmente transporte, processamento, sejam realmente reduzidos de forma a atrair outros entrantes para dentro desse mercado. Enquanto a gente não tiver mais entrantes no mercado, a gente vai continuar preso na mesma roda sem saída. Então, tem que atrair entrantes, dar mais liquidez a esse mercado, ter mais consumidores, mais substituição de outros combustíveis, e aí, todo mais vai ficar mais simples. Mas, enquanto os agentes não perceberem que esse é o caminho e ficarem tentando defender suas posições anteriores, vai ser difícil avançar. Legal. Lino, obrigado pela gentileza, mais uma vez, de abrir um espaço na agenda e estar aqui com a gente. Obrigado a vocês, gente. Chegamos à reta final. Convido para fechar esse bloco de entrevistas a diretora da PPSA, Thabita Loureiro. Você foi citada, hein? Paz. Estou numa situação aqui complicada. Obrigado, tá, pela gentileza de estar aqui com a gente. Imagina, é um prazer enorme para mim. Agradeço muito o convite da Eixos. Né? Eu ia falar PBR. Eu ia. Quase. E quero cumprimentar aqui as autoridades que estão aqui, senadores, deputados. Quero cumprimentar meu novo presidente, Paroli. Dá um oizinho aí, Paroli, para o pessoal te conhecer. Falei para ele que hoje eu estou aqui, mas depois ele que vai ter que estar aqui, explicando aqui, né, o futuro aqui da PPSA.
Queria começar justamente por esse futuro. O que hoje a gente... vocês hoje estão preparando para o futuro da PPSA em relação ao gás. Como é que é a realidade de hoje e a jornada para transformar o gás dentro da empresa nos próximos anos? Excelente. Então, vamos lá, né? Vamos tentar falar um pouquinho de números. Eu gosto sempre de começar com os números, né? O Brasil hoje produz em torno de 160 milhões de metros cúbicos por dia, né? E quando chegar lá em 2029, vai estar produzindo 250 milhões de metros cúbicos por dia. Desses 160 milhões de metros cúbicos por dia, 50, né, segundo aí o último boletim da produção, chegam para o mercado, né? E desses 50, se a gente olhar os contratos de partilha e as jazidas que produzem dos contratos de partilha, a gente tem aí 6 disponibilizando gás no mercado, que em fevereiro disponibilizaram 8 milhões de metros cúbicos por dia, e nos 3 primeiros dias de abril a gente já está quase em 10 milhões, né? Isso é feito aí da entrada do Rota 3, a gente está subindo um pouquinho, né? Planeja-se que esse ano a gente consiga aí, entregar cerca de 12, né? Talvez 13, né? Mas em torno desses 12 milhões. E, no final aí, de 2029, a gente vai estar entregando como jazida em torno de 26 milhões de metros cúbicos por dia. E o que fica com a União, né? Quando eu cheguei, eu lembro que a produção da União era 40 mil barris por dia, acho que vocês vão lembrar, e a produção de gás era 100 mil metros cúbicos por dia, por aí, né? E hoje, né, a produção da PPSA já é 133 mil barris por dia, né? Em termos de petróleo, nós já estamos em quarto, né? E batemos, em janeiro, um recorde também em gás natural, 436 mil metros cúbicos por dia. Esses 436 mil metros cúbicos por dia, gente, a gente vai reduzir um pouquinho, a gente vai ficar em torno de 300 mil metros cúbicos por dia. Vamos ter esse ano essa média. Você sabe que a produção da União ela varia muito, né? Varia com preço, varia com custo, né? Então, de vez em quando ela dá, né, esses picos, vales, mas vai ficar mais ou menos nessa média. Em 2027, a gente alcança 1 milhão, né? Depois a gente vai chegar em 2,7, 2,9 e vamos conseguir chegar nos 3 milhões lá em 2031. Então, essa aí é a projeção, né, de previsão de produção da União. Vou fazer só um parênteses aqui, que a gente abriu o nosso leilão, que vai acontecer dia 26 de junho. Vamos vender 75,5 milhões de barris e espero, né, todos lá com muita competição, aí, entregando aí o maior valor para a União em relação a esses barris de petróleo. Agora, voltando para o gás, né, que aqui a conversa é o gás. Vocês vão lembrar que, ano passado, eu estive aqui na GasVic e que eu falei que a gente estava correndo atrás da resolução do CNPE para que a gente pudesse acessar a infraestrutura, né, tanto o CI quanto o CIP, e que a gente conseguisse, pelo menos, né, fazer um leilão para chegar, né, no mercado ainda esse ano. Pois bem, trabalhamos em conjunto com o Ministério de Minas e Energia, em conjunto com os outros ministérios, conseguimos a nossa resolução, foi publicada, e aí assinamos o nosso NDA lá com, né, os detentores do CI e os detentores do CIP e fomos estudar esses contratos. E quando nós fomos estudar esses contratos, gente, são complexos, são 13 contratos, né? Nossa equipe está toda aí, né, que está no front aí dessa batalha. Nós entendemos que os riscos associados a esse contrato para a PPSA não dava, né? E a grande verdade é que, se a gente estivesse hoje operando no CI e no CIP, nós estaríamos operando no prejuízo, né? E, por isso, nós demos um step back, né? Nós não fomos a leilão, nós não fizemos um leilão, né, para vender na saída do CI ou na saída do CIP, porque, para a União, não seria vantajoso, né? E, conforme nós fomos aprendendo, né, as cláusulas e como é que funcionava, né, a gente constatou que hoje, se você não é, hoje, você produz no offshore e você não é detentor, proprietário das infraestruturas, infelizmente, você não tem condições de competir, tá?
Então, a gente não tem condição hoje de colocar um gás competitivo no mercado, né? E a grande verdade é que isso cria uma distorção concorrencial para o mercado, né? E hoje, não só a PPSA, mas qualquer outro novo entrante que quiser colocar o seu gás no mercado, né, vai encontrar uma série de riscos, penalidades, curvas contratadas no passado e que não se concretizam hoje, mas você precisa pagar por isso tudo e, no final das contas, você não vai conseguir sair com um gás competitivo, né? E, por vezes, você vai sair até com um prejuízo. E aí, isso independente do volume. Isso independente do volume, mas, assim, principalmente, quem está muito mais exposto é quem está em um campo só. Porque se você tiver em vários, né, dependendo da curva contratada, você ainda consegue ali, né, fazer. Mas, por certo, é que hoje a remuneração que hoje os detentores do CBS e do CIP eles te cobram, você nunca vai enxergar ela. Você vai enxergar, talvez, 1,5, 2, 3, 4 vezes mais do que hoje, de fato, essa remuneração, né? E aí a gente falou assim, olha, vamos negociar, né? Porque a gente gosta de negociar, né? E a lei fala o quê, gente? Acesso negociado, né? Não discriminatório, remuneração justa e adequada. Então, nós estamos atrás de acesso negociado, não discriminatório, remuneração justa e adequada e, acima de tudo, transparência, né? Nós, como órgãos do governo, nós precisamos dar transparência a isso tudo também, né? Então, nós abrimos uma negociação, nós estamos em plena negociação, é uma negociação difícil, é uma negociação... Você sabe que hoje eu cheguei aqui, aí o pessoal aqui encontrei aqui com o Faverê, né? E eu estava até falando assim, eu espero que o Felipe não me pergunte o que eu acho do futuro do mercado de gás. Mas aí você já se perguntou, né? E aí, porque às vezes, né, a gente tem a sensação que a gente está sempre falando das mesmas coisas, não é isso? E que não anda, né? Por óbvio, gente, que a gente teve um avanço enorme lá de 2021 para 2022, mas agora a gente está naquela sensação de que nada anda, né? E aí ele falou que ele viu alguém contou para ele, né, que é como se fosse, sabe, aquele hamster dentro daquela rodinha? Você roda, 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 roda e não sai do lugar. Então, de vez em quando, eu entro nessas negociações e eu rodo, 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 e a gente não consegue sair do lugar, né? Então, existe uma disposição muito grande de te explicar, né, o status quo, mas não existe uma disposição de mudar o status quo, né? E é isso que a gente está precisando. Eu gostei muito da fala do Lino, né? Dessa questão, gente, da gente poder sentar, negociar, abrir a mente, não é mesmo? Pensar diferente para que tudo funcione. Porque, senão, a gente só vai ter um retrocesso desse mercado. No final, a gente não vai ter mais a demanda vai reduzir, né? A gente não vai conseguir aumentar, ampliar a oferta. E você sabe que eu estava lendo o relatório da Agência Nacional do Petróleo aí, de acesso à infraestrutura essencial, e ela citou a Agência Internacional de Energia. E fala assim, para que o acesso a terceiros seja eficaz e eficiente, é necessário que seus procedimentos e condições sejam não discriminatórios, justo para as partes e promovam o ingresso de novos agentes e a concorrência, né? É tudo isso que nós buscamos, né? O ingresso de novos agentes e a concorrência. Hoje, gente, ninguém ingressa, né? Concorrência, difícil, né? Justo para as partes, né? É isso que a gente precisa buscar, né? A gente precisa buscar, como indústria, trabalhar de forma coordenada, né? Open mind, porque, no final, Felipe, se você olhar o boletim de gás natural, você vai ver lá o preço do gás natural para o residencial, né? Você vai ver lá $36 por milhão de BTU.
né? O preço para a indústria menor, 16 dólares por milhão de BTU. O preço para o automotivo, que foi falado aqui, 20 dólares por milhão de BTU. Se você pegar o preço residencial, gente, 36 dólares por milhão de BTU. E o quanto hoje eu recebo da minha molécula, gente, eu não recebo nem, vai estar longe de receber 10% desse valor. Então, a gente está falando aí que muito mais de 90% está na mão de custos de infraestrutura, imposto, né? Então, assim, se o produtor ganha, o escoador ganha, né? O processador ganha, o transporte ganha, o distribuidor ganha, todo mundo maximiza, pensa no seu status quo. Daqui a pouco o consumidor que perde. É o consumidor brasileiro que perde. Tá? Então, nós estamos aí trabalhando para que dê certo. Eu sou uma realista otimista, né? Nunca posso perder aqui, né, o nosso otimismo de que nós temos muita oportunidade, né? Você vai ver o relatório da Agência Internacional de Energia, gente. O mundo, globalmente, de 2023 para 2024, ampliou o consumo de gás em 2,7%. De 2019 a 2023, era 1%. Então, existe demanda, o gás é o combustível da transição, e nós temos o nosso papel, nós temos a nossa riqueza, né? E nós precisamos contribuir com isso também e achar oportunidade nisso tudo. Tá? Tá certo. Vocês estão negociando hoje, então, esse acesso. Está difícil, como você está demonstrando. Se não for na negociação, é a regulação que precisa resolver? Com certeza. Vocês, né? vão instigar a ANP, e você é uma funcionária de carreira da ANP, a promover esse entendimento? Não, sem dúvida. O que a lei fala? A lei fala que se você... É negociado. Se você não conseguir negociar, vai para quem? Vai para a ANP, né, arbitrar. Hoje, gente, existe todo assim... O mercado não gosta muito, né? O mercado fala com a gente. Eu recebo, gente, inúmeras pessoas, né, que querem também acessar e que não conseguem, inúmeras empresas, né, mas não tem coragem de formalizar, né? No nosso caso, gente, tem um anseio do governo, né, para que a gente possa ofertar esse gás competitivo ao mercado. Você vê aí o governo falando que gostaria que a gente fizesse um leilão até o final do ano, né, um leilão de longo prazo, né, para estimular a nova demanda, para que a gente possa vender esse gás a partir lá de quando a nossa curva dá aquele pico, vender aquele gás para que a gente possa estimular a nova demanda. E eu volto para o governo e falo assim, mas... hoje eu não consigo fazer isso se as negociações não forem bem-sucedidas, né? Porque a que preço que eu vou vender? A quanto que a União vai se expor? Né? Nós vamos começar a operar no prejuízo, né, para a gente poder fazer esse leilão? Né? Então, o nosso dever de casa é encerrar essas negociações e, infelizmente, se não der certo, nós vamos, né, ter que direcionar isso para a Agência Nacional do Petróleo, que cabe à Agência Nacional do Petróleo regular gás natural, biocombustíveis, regular tudo isso. E eu sou funcionária da ANP, né, assim como também vários que aqui estão são funcionários da Agência Nacional do Petróleo. Eu almejo uma ANP forte, eu almejo uma ANP atuante, né, eu almejo viver o que eu vivi na ANP quando a gente conduziu a maior transformação da indústria de óleo e gás no passado. Né? E a ANP, não adianta, gente, às vezes, assim, todo mundo vai se reunir, vai ser bonzinho, vai fazer isso. Não adianta, gente. Se a gente não tiver ali o órgão regulador, principalmente uma indústria de rede, uma indústria de monopólio natural, não vai funcionar. Então, o órgão regulador tem que ser forte, tem que ser atuante e tem que fazer o dever de casa. E desde 2022, eu ouço na ANP que o número 1 da agência regulatória é regulamentar o acesso à infraestrutura essencial. Desde 2022, quando eu era assessora da diretoria-geral, e eu colocava lá na apresentação do diretor-geral, número 1 da nossa prioridade, regular o acesso à infraestrutura essencial. Né? Então, e a gente vê a nota técnica da ANP, tem remédio para tudo isso, né? E a gente precisa aplicar, e o melhor caminho, sem dúvida, são essas 3 letrinhas, ANP. Tá certo. Tabita, agradeço a sua gentileza. Imagina, prazer é todo meu, muito obrigada, gente. Obrigado.